Senhor Jesus Cristo seja o nosso sustento, o nosso combustível, hoje, amanhã e sempre. E hoje nós vamos estudar juntos, né, dando continuidade ao projeto União, no livro, né, Plenitude, de Joana de Ângeles. Pode passar, por favor? E esse livro aí, entendeu, que eu recomendo, entendeu, sabe, né, ler, reler, refletir, pensar, que é um manancial riquíssimo de informações que certamente vai melhorar a nossa vida, entendeu? Principalmente no aspecto moral que todos nós necessitamos. Pode passar, por favor. O tema, terapias alternativas. Tá? Eu espero, assim, entendeu, que ao término, né, desse estudo, tenhamos, assim, entendeu, sabe, um entendimento sólido, uma visão mais ampliada do que realmente representam essas terapias alternativas. Pode passar, por favor. E aí são palavras, né, da Joana, da benfeitora, que eu achei de fundamental importância a gente falar a respeito, né? A ignorância geradora do egoísmo que propicia o apego e a paixão às pessoas e coisas. É a grande responsável pelos sofrimentos. Ignorância não no sentido pejorativo, entendeu? De diminuir a pessoa, não. Mas todos nós, sem exceção, somos ignorantes, porque ignoramos alguma coisa. Entendeu? Eu gostei da página, né, de preparo, que é a sabedoria inferior e a sabedoria superior, né? É muito rico, é muito interessante a gente reconhecer que aquilo que nós desconhecemos, ignoramos, é muito maior do que aquilo que nós sabemos. Entendeu? Faz bem realmente reconhecer isso. Porque, na maioria das vezes, entendeu? A gente se apega, entendeu? Sabe, de forma apaixonada, né? É um apego realmente, né? Aquilo que a gente sabe, entendeu? Reconhecendo erradamente, entendeu? Que aquilo que nós sabemos já é o suprassumo do conhecimento, né? Da Terra, entendeu? Não. Então, assim, vamos ficar realmente, entendeu? Sabe, ávidos daquilo que nós ignoramos, daquilo que não sabemos, tá? E aí a ignorância realmente, ela gera muito sofrimento. Ela fortalece, ela realmente é o combustível do egoísmo. Entendeu? Quando você simplesmente se detém em acreditar que você sabe, aí realmente, entendeu? Sabe, ignorando possibilidades outras de aprender mais e melhor, de ampliar realmente o teu conhecimento, o teu tão pequeno conhecimento, isso sim, entendeu? Sabe, é um movimento que neutraliza, enfraquece o egoísmo, a paixão e tudo aquilo que realmente nos mantém no sofrimento. Entendeu? Pode passar, por favor. Considerando-se a impermanência de tudo em um mundo de constantes alterações, o apego representa a ilusão para deter a marcha dos acontecimentos e reter tudo mais, impossibilitando o surgimento da realidade. Então, esse conceito de impermanência, né, a permanência, o mundo é dinâmico, entendeu? Os acontecimentos da vida são dinâmicos, entendeu? Porque a gente realmente está inserido, entendeu? A gente está mergulhado não somente no amor de Deus, mas a gente se encontra mergulhado, né, naquele processo, na lei do progresso. Entendeu? Então, uma coisa estática, entendeu? Uma coisa assim única, paralisada, isso não existe. Entendeu? Nos movimentamos, tenhamos ou não conhecimento disso, para frente, entendeu? Para a perfeição. Né? E essa ideia de impermanência é muito rico entender isso. Entendeu? Então, assim, não, mas assim, eu estou tão bem, entendeu? Se eu estou na minha zona de conforto, o que eu já sei já basta. Não, não, não. Não vamos nos deter nisso, entendeu? Quando você realmente, entendeu, sabe, né, conquista, através do teu esforço, um determinado conhecimento, quando você supera uma determinada dificuldade,
essa superação dessa dificuldade te capacita, te prepara para enfrentar uma dificuldade maior, entendeu? E isso que realmente torna a nossa vida uma riqueza, entendeu? Pode passar, por favor. O impermanente é a materialização transitória da realidade. É, por consequência, todo apego exagerado à forma produz sofrimento, em razão das inevitáveis alterações que ela experimenta. Corresponde à ilusão de pretender se deter o tempo, que deixará frustrado aquele que se apega a tal intento. Tem determinadas pessoas que falam, que repetem, né, uma frase que eu vou dizer agora, né? Me desculpe se algum de vocês são pessoas que repetem isso, e tem isso como verdade. Ah, na minha infância que era coisa boa, entendeu? Ah, na década de 70 que realmente as coisas eram muito boas. Então, assim, o saudosismo, né? O saudosismo faz com que a gente realmente se apegue, entendeu? A uma situação, entendeu? E quando a gente realmente está apegado a um determinado estágio da vida, a gente realmente se torna prisioneiro e cria uma impossibilidade de viver o aqui e agora, enriquecer o próprio aqui e agora com coisas nobres. Entendeu? Então, independente do que passou, a melhor fase da nossa vida é o aqui e agora. Entendeu? O melhor momento em que a humanidade está vivendo, entendeu? Sabe, né? É o aqui e agora. Até mesmo diante de uma pandemia, entendeu? Porque é justamente nesse aprendizado, entendeu? Sabe, da pandemia, frente à pandemia, que todos nós, sem exceção, somos convidados a fazer, entendeu? Sabe, o exercício, porque estudamos, nos aplicamos, mas o momento da prova é esse momento, entendeu? Então, assim, entendeu? O melhor da nossa vida é o aqui e agora. O futuro será realmente aquilo que eu realizar no meu presente. Ficar preso no passado, entendeu? Achando que realmente, né? O melhor da minha vida, entendeu? Sabe, foi minha infância, é isso, é aquilo. Você se lembra da Coca-Cola, do Crush, da Grapete, entendeu? Tá? Vamos passar, por favor. Assim, a maioria das enfermidades se origina na área emocional, como efeito de desequilíbrio da energia, transferindo-se para o psíquico ou físico, produzindo lesões que alteram a estrutura orgânica. Então, na maioria das vezes, né, a causa dos desequilíbrios, dos distúrbios, são promovidas por cada um de nós, entendeu? Principalmente por não aceitar, entendeu, a dinâmica da vida, entendeu? Né? A adaptação, entendeu, à lei do progresso, ela não se dá de forma instantânea e muitas das vezes não se dá de forma harmônica, porque nós relutamos até mesmo para se tornar iluminado, entendeu? Mas relutamos, né, para receber luz por força mesmo da ignorância, entendeu? Porque não ignoramos o benefício da luz, entendeu? Não temos, assim, entendimento acerca como deve ser, entendeu? Sabe, um espírito superior, um espírito realmente iluminado, entendeu? Então, assim, Chico Xavier fala que os momentos mais delicados e mais difíceis da criatura humana é justamente o momento da mudança. E o que nós realmente desejamos, mudar para melhor, entendeu? Mas é justamente na mudança que realmente se processa dentro de nós aqueles mecanismos, entendeu? Sabe, que vão realmente possibilitar uma forma mais ampliada de pensar, de sentir e de agir. Entendeu? Pode passar, por favor. As terapias da medicina clássica objetivam quase sempre deter as doenças, destruir os invasores perniciosos, sustentar o corpo.
E aí, vai assim também, entendeu? Sabe, né? A título de conhecimento, uma crítica, né? Saudável, entendeu? O modelo, né, médico que predomina o mundo, né, principalmente no Ocidente, é um modelo focado realmente no sintoma, entendeu? Né? É um modelo que realmente ele é objetivo que é criar medicação para curar o sintoma, entendeu? E aí, entendeu? Vocês percebem assim, entendeu? Quando vão numa farmácia, uma fila imensa, entendeu? Isso não é à toa, não é proposital. A indústria mesmo da medicação, entendeu? Sabe, a indústria farmacêutica, ela realmente enriquece muito, entendeu? Por força dessa situação, entendeu? Ou seja, a medicina ocidental, predominantemente, ela objetiva realmente, ó, curar o sintoma, entendeu? Sabe? Ela busca a cura através do sintoma, entendeu? Isso resolve? Resolve, né? Mas assim, vamos ver mais adiante que tem outros processos muito mais, vamos dizer assim, entendeu? Sabe, né? Promissores. Ou seja, não é resolver um problema no efeito, mas resolver o problema na própria causa, entendeu? Pode passar, por favor. E aí é justamente o que eu falei anteriormente, o foco está na doença. Né? E isso é tão forte numa relação, entendeu? Sabe, terapêutica, né? Porque isso faz a diferença. Quando você estabelece um diagnóstico a uma determinada pessoa, tu tem que ter muito cuidado, entendeu? Na área de saúde mental, principalmente, entendeu? Você tem que ter muito cuidado, entendeu? Não é simplesmente, entendeu? Sabe, né? Se sentir seguro, identificar, confirmar o diagnóstico e apresentá-lo imediatamente para o paciente. Não, não façam isso. Primeiro explica, entendeu? Porque o diagnóstico, ele não é realmente o paciente. O paciente, ele realmente é de uma grandeza, é de uma força, é de um valor, é de uma dignidade superior ao próprio diagnóstico, entendeu? Porque se realmente o paciente, ele receber um diagnóstico e não ter aquele certo cuidado, entendeu? De explicá-lo, entendeu? Que o diagnóstico é desse tamanho e ele é desse tamanho, entendeu? Ele se identifica com o diagnóstico, entendeu? Ah, eu sou depressivo. E quem é totalmente, é permanentemente, entendeu? É diferente assim, eu estou depressivo. Quem está por algum tempo, início, meio e fim. E a criatura humana, entendeu? Sabe, tem um potencial transformador, curativo, inexplorável, entendeu? Então, a gente observa, entendeu? Sabe, no conceito de Joana de Ângeles, o ser integral. Nós somos realmente, entendeu? Sabe, né? Uma colmeia curativa, entendeu? Tudo aquilo que necessitamos, entendeu? Sabe, para a nossa verdadeira e legítima cura está dentro de nós. Tá? Passa, por favor. Toda a filosofia médica ocidental centraliza-se nesse objetivo como essencial à saúde, com pequenas variações metodológicas. A sabedoria oriental, em contrapartida, estabelece há milênios, aproximadamente, ou por baixo, 5.000 anos, que sendo as doenças efeitos degenerados da energia pelos fatores já examinados, elas devem ser combatidas nas suas causas. Eu falei o quê? No mínimo 5.000 anos. E se vocês observarem, entendeu? Sabe, a medicina chinesa, fantástica, entendeu? Então, assim, a sabedoria oriental, que com muita dificuldade está adentrando, entendeu? O espaço, né? O espaço do Ocidente, entendeu? E encontra uma série de dificuldades, entendeu? Por força e necessidade de interesse puramente econômico. Então, a sabedoria oriental, ela tem uma visão assim de que o adoecimento, seja psíquico ou físico, ele se origina e tem como causa principal
um comprometimento na retenção e distribuição das energias vitais da vida, entendeu? Então, vocês vão ver, entendeu? Sabe que as práticas alternativas, elas vão simplesmente, realmente, ó, atacar o problema na causa, entendeu? Pode passar, por favor. Assim, variam as técnicas alternativas para a aquisição da saúde, mediante a supressão da sua causalidade. Ressurgem agora no Ocidente essas terapias, abrindo espaços para a eliminação ou, pelo menos, modificação do sofrimento, propondo a restauração do equilíbrio energético no ser. Entendeu? Então, assim, entendeu? Sabe? Aí já adentra, já, entendeu? Sabe? Uma visão do ser integral, né? Se no Ocidente predomina o corpo adoecido, entendeu? Que necessita de uma intervenção nos sintomas para que a saúde realmente seja restabelecida. Entendeu? Na visão oriental, entendeu? Que é uma visão muito mais ampla, muito mais rica, o ser integral, né? Não somente na condição, entendeu? Sabe, de uma pessoa totalmente enferma, mas que por trás da própria enfermidade, ó, está depositado ali, está em estado latente, um processo de autocura infinitamente benéfico e possível de ser realizado. Pode passar, por favor. A ciência espírita, por sua vez, reconhecendo que todo sofrimento decorre do mau uso do livre-arbítrio pelo homem, nos valores morais em recomposição se encontra o mecanismo essencial para a liberação do mesmo. Doutrina espírita, essa ciência, essa religião fantástica, fabulosa, entendeu? Coloca no nosso entendimento, entendeu? Faz com que a gente realmente tenha um entendimento ampliado e responsável diante da vida. Então, assim, entendeu? Sabe, toda e qualquer utilização equivocada do meu livre-arbítrio, quando realmente eu fujo, entendeu? Sabe, daquele patamar, entendeu? Sabe, de amor, de bondade, de caridade, se eu utilizo mal o meu livre-arbítrio para fazer o próprio mal, eu, de alguma forma, já estou contribuindo negativamente para o surgimento de patologias físicas e psicológicas na minha estrutura, entendeu? Então, a gente tem que ter a coragem de todos os dias realmente afirmar para si mesmo: eu escolhi o amor. Porque o ódio realmente, ele traz assim, entendeu? Sabe, ele tem um preço muito caro, entendeu? Odiar é um comprometimento muito caro, entendeu? E doloroso, entendeu? E nos dias de hoje, a gente realmente tem que saber de qual lugar está, entendeu? Então, assim, tem que falar diariamente para si mesmo: eu escolhi o amor, entendeu? Porque o amor realmente é aquele combustível através do qual Deus, Jesus e os benfeitores, eles realmente, entendeu, sabe, sinalizam para nós que é o combustível que nos faz funcionar de forma equilibrada, entendeu? Sem sofrimento, sem dor e sem doença, entendeu? Se nós estamos passando por determinados processos enfermos hoje, isso tudo naturalmente pode ser uma resposta dessa presente vida, mas com toda certeza é reflexo de utilização equivocada do livre-arbítrio e de outras vidas. Entendeu? Mas diante desse manancial que é a doutrina espírita, a gente tem que mudar e pode mudar, entendeu? Não mais quero realmente ser expressão e instrumento de ódio para quem quer que seja. Entendeu? Quero ser realmente alguém que lute, que se esforce, que seja um instrumento de paz, de amor e de bondade. Pode passar, por favor. Sem uma correspondente transformação moral do paciente, a terapia que se lhe aplique quando enfermo poderá modificar-lhe o quadro orgânico, não, porém, liberá-lo, porquanto ao primeiro ensejo ela ressurgirá ou facultará a manifestação de outras patologias já vigentes no campo vibratório não reequilibrado. E aí eu tenho um exemplo clássico, entendeu? Na nossa querida doutrina espírita, que é a questão do passe. Eu não me recordo do livro de André Luiz,
que fala que, acho que é os Mensageiros, que fala que a equipe espiritual tem um protocolo lá, entendeu? Sabe, uma limitação, né, de 12 passadas no passe, entendeu? Porque é o tempo, entendeu? Sabe, é o quantitativo onde a própria espiritualidade vai acompanhar a pessoa, entendeu? Sabe, o benefício, entendeu? Se realmente a ação magnética do passe está promovendo, entendeu? Sabe, o que a pessoa espera, entendeu? E com isso também vai avaliar se a pessoa realmente não simplesmente busca a recuperação da sua saúde, sem fazer aquilo que lhe compete, que é a mudança na sua maneira de pensar e agir, entendeu? Então, assim, isso tá bem explícito, né, nesse livro lá, entendeu? Porque não basta simplesmente você, entendeu, saber adoeceu e buscar ajuda, sem realmente analisar, entendeu? Quais as causas, por que eu adoeci, entendeu? Né? Qual a minha parcela de responsabilidade nessa dor, nesse adoecimento? E aí, essa pergunta realmente, ela traz respostas é, muito ricas, entendeu? Porque ela faz com que a pessoa compreenda, entendeu? Sabe, a sua participação, o seu papel no próprio processo patológico, entendeu? Então, a transformação moral é de fundamental importância. Transformação moral não de imediato, mas cada um de nós tem que assumir e dar o primeiro passo e manter realmente, ó, a nossa vida pautada nessa transformação moral, entendeu? É fácil? Não. Mas assim é possível que a gente realmente assuma, entendeu? Porque no momento que você estabelece, eu quero ser uma pessoa melhor, a primeira dificuldade que você vai encontrar são com as mazelas que por muito e por muito tempo você manteve. São as tendências ruins que existem em cada um de nós que serão os primeiros opositores. Depois, vencido esse processo, entendeu? Sabe, tem os obsessores, entendeu? Mas não importa, entendeu? O tamanho dos obstáculos. A partir do momento que você realmente determina, eu quero realmente aprender a perdoar, eu quero amar, eu quero aprender a falar, eu quero aprender realmente a sentir, eu quero viver essa doutrina, entendeu? Sabe, eu quero fazer com que ela tenha vida no meu coração. Aí, se for realmente legítimo, as dificuldades vão surgir no caminho, mas vão surgir também, entendeu? Por misericórdia de Deus, aqueles amigos e amigas que, percebendo a tua sinceridade, a tua vontade, eles vão te acompanhar, entendeu? E a simples presença desses amigos e amigas no bem já multiplica a tua capacidade, a tua vontade de se tornar uma pessoa melhor. Pode passar, por favor. As terapias alternativas preocupam-se essencialmente com o homem integral, olha aí, com todo o complexo que se exterioriza no corpo e não apenas com este, entendeu? Então, assim, nós espiritualmente somos uma colmeia, entendeu? Né? É muito difícil o inferior ele falar do superior, entendeu? É muito mais fácil, entendeu? Um superior falar do inferior, né? Mas, assim, eu imagino, entendeu? Sabe? Um espírito realmente superior, entendeu? Né? Um espírito realmente, assim, iluminado, entendeu? Que chegou ao ponto de irradiar, entendeu? Beleza. Aí eu pergunto a vocês, a doença ali, entendeu? Sabe? Tem espaço? Não. Porque realmente toda aquela cadeia, entendeu? Sabe, né? De meridianos que nós vamos ver lá na frente, toda aquela cadeia de miríades, que são verdadeiras antenas de captação de energia, distribuição e de irradiação dessa energia. Então, o espetáculo, assim, diante de um espírito verdadeiramente iluminado, é algo assim que tem que aguçar a nossa vontade. Tem que fazer com que a gente realmente deixe de lado tudo aquilo que até então nos estacionou na pequenez e na inferioridade, causando sofrimento, causando doença e causando desalento. Entendeu? Pode passar, por favor.
A acupuntura é a primeira, por exemplo, considera o corpo como um instrumento de um sistema energético, portanto não físico, o que equivale a dizer menos denso do que aparenta. Esse sistema tem prevalência sobre todo o conjunto, qual se fosse um outro sistema nervoso mais complexo, sustentando toda a aparelhagem delicada e os seus implementos mais sutis da organização somática. Encarrega-se de manter a interação mente-corpo, emoção-sensação, pensamento e matéria. Então, a acupuntura é uma dessas práticas, entendeu? Que tem lá uma história milenar no Oriente, entendeu? Então, assim, a acupuntura tem os seus meridianos, entendeu? E nós vamos ver mais adiante que tem um quantitativo, né, no nosso corpo espiritual, entendeu? E aí, quando realmente, entendeu, por força mesmo de uma emoção forte, por mágoa, ressentimento, rancor, né, ódio, entendeu? Isso tudo começa realmente, essas emoções, entendeu, sabe, extremadas, elas começam a influenciar e criar obstáculos de funcionamento desses meridianos, entendeu? Aí é onde nós temos aí, entendeu, sabe, uma determinada patologia que surgiu, entendeu, e tem como causa realmente um comprometimento energético naquela região, entendeu? Então, assim, o acupunturista, ele vai realmente lá, entendeu? Conhecedor lá, ele vai colocando as agulhinhas e as agulhas vão promovendo um fluxo, né? A distribuição daquela energia naquela área. Eu presenciei isso na prefeitura, né? Acompanhando um amigo lá, entendeu? Sabe, ele tinha um entupimento, entendeu? Sabe, extremo em uma nas duas narinas. E o acupunturista começou a colocar as agulhas lá de imediato, entendeu? É imediato. Começou a surgir a respiração, desopilar, entendeu? Tá? Pode passar, por favor? A técnica de acupuntura busca, através do corpo físico, alcançar o campo de energia e vitalizá-lo, eliminando os bloqueios impeditivos da irrigação de forças mantenedoras da saúde. Esse sistema energético é composto de meridianos, que são correntes de energia que se estendem por todo o corpo, nos seus mais variados departamentos. Então, olha só, a gente realmente tem que ter o hábito de contemplar a beleza da natureza, entendeu? Isso faz bem para a mente, isso realmente faz com que trabalhe a nosso benefício todo esse circuito energético, entendeu? E não é somente observar, entendeu? Sabe, observar com a mente agitada, não, é contemplar. É se deter realmente, deixar que o teu pensamento, ele voe, entendeu? E o que é beleza na natureza? O nascer do sol, o pôr do sol, o canto de um passarinho, o azul, entendeu? Sabe, né? De um dia realmente de sol, as estrelas, a mata, o mar, uma cachoeira. Tudo isso realmente, entendeu? Sabe, são convites que, quando devidamente contemplados, eles promovem realmente saúde, entendeu? E a gente vive, né, um tempo onde a sociedade está muito competitiva, está muito agitada, que não tem tempo de parar para analisar isso. Então, assim, quando você realmente observa, entendeu? Um canto de um passarinho, entendeu? Livre, solto, entendeu? Colaborando realmente para a manutenção da beleza da própria vida. Aí o teu pensamento, ele vai realmente, livre também, entendeu? Analisando aquele fato, entendeu? E aí tudo aquilo que é beleza da natureza te remete naturalmente à ideia de Deus, entendeu? Então, nesse momento, tu pode sentir uma paz que tu nunca sentiu antes. Tu pode realmente, assim, entendeu? Sabe, né? Ser, vamos dizer assim, visceralmente, no bom sentido, atacado por um arrepio.
E esse arrepio nada mais é do que os próprios meridianos, as miríades, né, são as antenas, que começam realmente a realizar trabalho. Entendeu? Pode passar, por favor. Pode-se, com relativa facilidade, encontrar e medir os pontos de acupuntura carregados de energia ao longo dos meridianos. Modernamente, o tobiscópio, delicado aparelho elétrico, consegue localizá-los, comprovando-lhes a existência. Considera-se que existem 14 meridianos principais e 57 secundários, constituído o sistema energético. Então, olha só, o tobiscópio, e nós temos, né, no grupo espírita, o meu amigo Raul aí, ele sabe disso, né, que no livro Nos Domínios da Mediunidade, os dirigentes espirituais da reunião mediúnica, eles têm lá o psicoscópio. Então, assim, ó, tem praticamente, entendeu, sabe, né, a mesma finalidade, entendeu? Pode passar, por favor. Em face de qualquer bloqueio na corrente de energia ou desequilíbrio proveniente da força mental devastadora e dos atos morais reprocháveis, as enfermidades se instalam. Aplicando-se a agulha nos pontos de acupuntura, reequilibra-se a energia do meridiano, desbloqueando o sistema gerador, se refaz, resultando a saúde, entendeu? Então, é só, o que realmente leva, entendeu, sabe, né, a esse bloqueio desses fulcros energéticos, entendeu, que são os meridianos? É tudo todo e qualquer comportamento, entendeu, que destoa do equilíbrio, do bom senso e da razão, entendeu? Então, a gente percebe realmente o quanto que o ódio, o quanto que a raiva descontrolada faz muito mal, entendeu? Principalmente para quem realmente acredita que deve agir diante da vida dessa forma, entendeu? Então, assim, entendeu, sabe, né? Aí Jesus realmente fala, os mansos herdarão a terra. O quanto que é importante nós realmente desejarmos ser pessoas mansas, entendeu? Porque a mansuetude, a brandura, realmente, ela promove um estado de saúde, entendeu? Sabe, que não tem enfermidade alguma que tem capacidade de promover a instalação. Entendeu? Pode passar, por favor. Outra prática de inestimáveis resultados é a yoga, especialmente para a emoção, em desequilíbrio, para os graves problemas psicológicos e alguns outros na área da saúde. Então, olha só, são práticas alternativas a essa, a yoga, então, entendeu, sabe? Pesquisas, entendeu? Relatos assim, ó. E na própria estrutura, né, da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura do Rio, se eu não sei agora, entendeu, sabe, né? Mas assim, há uns 5 anos atrás tinha realmente um setor de práticas alternativas, que eram que, né, práticas integrativas, entendeu? Aí tinha yoga, tinha acupuntura, tinha o Tai Chi Chuan, que é uma técnica, entendeu, sabe, né? Muito que leva, ó, promove muito equilíbrio, tá? Pode passar, por favor. E aí nós temos aí, entendeu, sabe, né, os principais chakras, né? O coronário, o frontal, o laríngeo, o cardíaco, o umbilical, sexual e o básico, entendeu? Então, cada um deles com a sua função. Entendeu? Então, assim, entendeu, sabe, né, o coronário realmente ligado, né, às expressões superiores da vida, entendeu? Então, assim, entendeu? Um ser humano que realmente reconhece a necessidade da sua transformação moral, ele de alguma forma, ou ela de alguma forma, tem a felicidade desse chakra ser ativado, entendeu? Mas, por outro lado, uma pessoa assim muito ligada, entendeu? Sabe, né, ao descontrole das energias sexuais, entendeu? Ao descontrole até mesmo, né, ao apego à alimentação, ela tem uma fixação nesses dois últimos chakras, entendeu? O sexual e o básico, entendeu? E naturalmente, entendeu? Sabe, a energia tem que fluir, entendeu? Né? Quando realmente se concentra num determinado local,
isso também é fator de desequilíbrio e, consequentemente, manifestação de doença. Entendeu? Pode passar, por favor. Os chakras, tradicionalmente, em número de 7, são considerados como órgãos de energia. Do contrário, ao genésico, eles são o suporte de sustentação das funções psíquicas e orgânicas do corpo. Entendeu? Então, assim, num processo de contemplação, né, das belezas da natureza, a gente realmente, né, não é de início, não é de imediato, mas se existir uma vontade, uma disciplina, a gente passa realmente, ó, a trabalhar, a harmonizar, entendeu? Sabe, toda essa estrutura de chakras, né? A gente passa realmente, ó, a observar mais, entendeu? E nem sempre, né, ver é igual a observar, entendeu? Às vezes a gente está com a mente tão agitada que a gente acredita que está vendo, mas o que realmente interfere muito é a agitação da nossa mente. Então, em paz, em tranquilidade, você literalmente, verdadeiramente, você vê além, entendeu? Pode passar, por favor. Segundo a mesma tradição, o mais importante a ser considerado nos chakras é a denominada energia Kundalini, também conhecida pelo nome de serpente adormecida, que se manifesta em ascendente pela espinha dorsal, nutrindo-os e sendo ao mesmo tempo por eles sustentada. É também responsável pela organização dos nervos. Então, veja bem, a Kundalini é uma energia, né, que ela se concentra na base, né, de toda a estrutura da coluna cervical, mas uma questão, entendeu? Né, é muito mais seguro a gente permitir que essas energias, que essa energia, ela realmente seja ativada, seja utilizada junto com a moralidade, entendeu? Porque assim, entendeu? No próprio Ocidente mesmo, já tem outras práticas, entendeu? Que fogem, que destoam em muito da finalidade do Oriente em ativar realmente Kundalini para outras finalidades. Entendeu? Então, isso realmente é perigosíssimo. Entendeu? Então, a moralidade que realmente preceitua a doutrina espírita, a nossa benfeitora Joana de Ângeles, é justamente isso, a pessoa vai se moralizando e a Kundalini realmente ela é ativada, mas uma vez ativada, ela realmente se sustenta na própria estrutura moralizadora que a pessoa está buscando. Entendeu? Pode passar, por favor. Quando adormecida na base, atende por automatismos a organização dos chakras, por meio da meditação, de exercícios rítmicos, de várias outras técnicas, é despertada e sua energia pode ser canalizada convenientemente, atendendo os chakras, ampliando a área da consciência espiritual e facultando saúde física, vitalidade, harmonia e harmonia nervosa. Entendeu? Então, assim, entendeu, sabe? Isso realmente requer não somente conhecimento, estudo, mas principalmente pureza de finalidade, entendeu? É por isso que não basta simplesmente você estar empolgado, entendeu? É necessário que realmente você conheça também as suas reais finalidades da aplicação dessa técnica na outra pessoa, entendeu? Porque quando a gente realmente trabalha, entendeu, com outros seres humanos, a gente tem que ter um cuidado, entendeu? Muito cuidado. A gente tem que realmente avaliar, entendeu, sabe, né, o que eu procuro, entendeu? Porque isso é básico, isso é esclarecedor, entendeu? Porque senão a gente começa a promover determinadas técnicas, nem sabendo por que está colocando, e se na aplicação dessas técnicas surgir uma intercorrência, como é que eu vou realmente dar conta disso? Tá? Então, assim, a própria experiência realmente ela possibilita você antever uma determinada inconveniência, entendeu? Por vários fatores. Pode passar, por favor.
Essa também chamada serpente de fogo permite a aplicação da sua energia no restabelecimento da saúde pessoal, como pode ser aplicada em benefício de outros indivíduos. A yoga faculta o equilíbrio psicofísico, transformando-se em terapia alternativa de grande valor. Entendeu? Então, assim, a concentração, a respiração, entendeu? Nós ocidentais, a gente não sabe respirar, entendeu? Então, assim, nesses momentos atuais da pandemia, qualquer realmente manifestação de falta de ar, a gente já associa, eu estou com Covid. Entendeu? E realmente, né, a ansiedade, ela promove uma falta de ar, uma complicação na respiração. Né? Então, assim, respirar, quem aqui é mãe, entendeu, sabe, e teve a felicidade de perceber o bebezinho, entendeu? Como que um bebê respira, entendeu? Né? O que sobe e desce é o quê? É o seu abdômen, entendeu? Não é o tórax. A criança realmente que está respirando, ó, é a barriguinha que sobe e desce, entendeu? E esse tipo de respiração, que é chamado de respiração diafragmática, ele preenche 100% da capacidade pulmonar, entendeu? A gente realmente nasce, entendeu? Fazendo tudo certo, né? Respirando corretamente. E à medida que a gente vai crescendo, a gente começa a desaprender, entendeu? E na fase adulta, a nossa respiração é predominantemente o quê? Torácica. Só o tórax que sobe e desce, entendeu? E esse tipo de respiração, ele preenche 50% da nossa capacidade pulmonar, entendeu? Então, assim, agora, o yoga realmente ele faz com que a gente reaprenda a respiração, que é através da respiração que a gente realmente aprende a se autocontrolar, entendeu? Principalmente as nossas emoções. Pode passar, por favor. A cromoterapia, né, uma outra prática, talvez haja inspirado na helioterapia, que consiste na utilização dos raios solares, como equilíbrio, provocando uma ativação salutar nos mecanismos vitais do corpo. Então, as cores realmente elas são empregadas, né, como fonte de tratamento, entendeu? Então, a gente observa aí, entendeu, sabe, né, o benefício do sol, né, mas assim, aquele sol de manhãzinho, entendeu? Né, quando começa a despontar, entendeu? E na doutrina espírita, entendeu, sabe, me perdoe, eu não recordo o livro, falou que realmente, ó, o sol, entendeu, sabe, né, pela manhã é uma reunião, entendeu, sabe, de espíritos superiores, entendeu? Eles se concentram, entendeu, sabe, em torno do sol e começam com suas mentes, com a sua irradiação, transmitir, entendeu, sabe, né, colmeias energéticas vitalizadoras de saúde, entendeu? E que caem assim, entendeu, sabe, né, em todo o planeta, aos trilhões, entendeu? E a grande maioria das vezes ó, são perdidas, entendeu? Porque a pessoa está tão presa à preocupação, está tão impermeável, insensível a essas sutilezas, que isso bate no corpo e cai, entendeu? Mas aquela pessoa que realmente se habilitou, que tem um hábito, né, de ser sensível ao que é belo, né, na vida, elas absorvem quase que instantaneamente essa porção energética proveniente do sol. Entendeu? E o sol também produz, né, vitamina D. Entendeu? Pode passar, por favor. A colesterina, por exemplo, sob a ação dos raios ultravioletas, se transforma na vitamina D, ou antirraquítica. É de excelente resultado quando sob cuidadoso controle, mediante aumento de tempo sob a exposição solar, nos casos de espamofilia, nas anemias infantis, em variados casos de astenia, nas convalescências, na asma infantil, na tuberculose cutânea, em múltiplas dermatoses, etc. Tá? Pode passar, por favor. Os solários são de comprovado resultado positivo na neurasmia, neurastenia, etc. A cromoterapia devidamente aplicada por meio de um correto conhecimento das cores e dos efeitos proporciona estados de recuperação da saúde.
A luz vermelha, por exemplo, em determinados estados infecciosos, peraí, como na varíola, faculta bons resultados, entendeu? Né? E não é à toa que no trabalho lá da Casa Espírita tem a luz lá, né? O vermelho, o azul, tá? Pode passar, por favor. A homeopatia nasceu por volta de 1796, quando Samuel Hahnemann tem mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo. Tá? Ele escreveu num capítulo que fala sobre a cólera, mais ou menos o seguinte: segundo a ideia falsíssima de que o homem não tem a capacidade de se reformar. Leiam, por favor, entendeu? Né? Tem o capítulo da cólera e depois tem a mensagem de Hahnemann, entendeu? O pai da homeopatia. Iniciou a sua aplicação após publicar o seu ensaio sobre um novo princípio para descobrir as virtudes curativas das substâncias medicinais, seguido de alguns comentários a respeito dos princípios aceitos na época atual. Ele havia experimentado em si mesmo e nos familiares, por 6 anos, a nova terapia, cujos resultados foram surpreendentes. Pode passar, por favor? A homeopatia se fundamenta no princípio do similia similibus curanter, ou seja, os semelhantes curam os semelhantes, e através de diluições infinitesimais, nas quais, teoricamente, não devem existir moléculas da substância original. O medicamento deixa de ser químico para se tornar físico. Então, nós temos aí, entendeu, sabe, né? O grande valor da homeopatia. Então, assim, a homeopatia é fantástica. Passar, por favor. E multiplicam-se as terapias alternativas psicobiofísicas das vidas passadas, cirurgias psíquicas e mediúnicas, hipnose, ao lado da fitoterapia ou flora medicinal, cristalterapia e outros, cooperando para a saúde, o reequilíbrio da criatura na Terra, a diminuição e mesmo o desaparecimento do sofrimento no mundo. Então, isso tudo realmente está aí para ajudar o desenvolvimento, o crescimento da própria humanidade. Pode passar, por favor. Considerando a valiosa contribuição de todas elas, não podemos esquecer que é na transformação moral do indivíduo para melhor, na ação da caridade, como prescreve o Espiritismo, respaldado no conceito de apecar, a fim de que não lhe acontecesse, que não venha o conceito de não pecar, a fim de que não lhes acontecesse nada pior, que a cura real se processa e o sofrimento se dilui, cedendo lugar à paz e ao equilíbrio psicofísico. Então, principalmente, a gente tem que ter a vontade, o desejo de se auto-perdoar, entendeu? Porque, às vezes, a ausência do auto-perdão se constitui um obstáculo para a nossa transformação moral, entendeu? Como realmente eu vou promover, trabalhar, entendeu? Para me tornar uma pessoa melhor se realmente eu não me perdoo. Então, o auto-perdão, ele é o primeiro passo, entendeu? Auto-perdão com amor, né? com carinho, com equilíbrio, entendeu? Reconhecendo que realmente no passado, os erros que cometemos no passado, nós não tínhamos o entendimento que temos da vida hoje. Pode passar, por favor. E aí, finalmente, né, não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Isso é de um filósofo, entendeu? Cristão, né? Teilhard de Chardin, né? Entendeu? Sabe, né? E é uma frase assim emblemática.
que eu queria que nós fechássemos o estudo da noite de hoje pensando, entendeu, sabe, né, sobre essa frase, entendeu? Não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Teilhard de Chardin. Então, assim, isso, a gente tem que saber realmente a nossa origem. A gente tem que saber realmente que por trás dessa carcaça, entendeu, sabe, né, desse corpo de carne, existe um espírito imortal, entendeu? Existe um espírito que realmente tem ali dentro de si, em estado latente, entendeu? Tudo aquilo que necessitamos para nos tornar verdadeiramente saudáveis, belos e felizes. E qual é a chave para despertar isso, entendeu? O amor, a bondade, a caridade e seguir os passos do Divino Nazareno. Aquele roteiro que ele realmente traçou para cada um de nós. Querer é poder, e a mudança vem a partir dessa determinação. Né? Chega, ponto final realmente naquela maneira de pensar mesquinha, naquelas atitudes que realmente, por muito tempo, nos distanciaram dessa grandeza que somos, espiritualmente falando. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado. Rodolfo, mais uma vez, agradecemos pelo estudo da noite de hoje. E agora